Olá, estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz, nesse bate-papo gostoso, né, gente? Conversando aí sobre a questão da importância do livro infantil espírita, aqui com a nossa companheira Eulália Bueno, que está nos falando de um assunto tão importante, né, Soraya? Sem dúvida, Carlinhos. Eulália, a gente percebe muito nas orientações, na casa espírita, por exemplo, quando a gente diz para um pai: olha, tem assistência espiritual para as crianças no sábado de manhã. Ah, não posso e tal. Você percebe que existe, sim, talvez até uma falta de incentivo ou uma dificuldade nessa implantação dessa evangelização infantil, pela sua experiência? Sim, há essa dificuldade, mas não é uma dificuldade impossível de ser transposta. Por quê? Cada casa espírita deve ter o cuidado de avaliar o hábito das famílias que a frequentam. Nós, por exemplo, tínhamos a evangelização infanto-juvenil nos sábados à tarde. E fomos verificando com o tempo que era um horário inadequado, porque cidade de praia, sábado de sol, vai para a praia, perde horário, acaba não vindo para a evangelização. Então, nós fizemos uma enquete com os pais, com os frequentadores da casa, solicitando qual horário seria melhor para eles. E eles escolheram sexta-feira à noite. Surpreendente, né? Surpreendente. Mas acontece que na sexta-feira à noite, nós passamos de 15 crianças para quase 60. Com assiduidade, a ponto de estarmos agora com um grupo de vozes com 35 crianças a partir dos 4 anos de idade, que vai cantar, inclusive, na Semana Espírita de Santos. Então, veja que o espírita, ele tem que aprender a se adequar. Se você vai para o interior, como já aconteceu comigo, palestra domingo às 10 horas da manhã, eu falei, meu Deus, não vai ter ninguém. Tinha mais de 400 pessoas. Mas se numa cidade de praia eu fizer palestra domingo às 10 horas da manhã, eu vou falar só para os espíritos desencarnados. Certamente. Entendeu? Então é uma adequação da casa. Nós temos que fazer o esforço para chamar para a evangelização. E, Eulália, nós vivemos num mundo competitivo. A criança hoje tem 10 atividades por dia. Vai para o curso de inglês, vai para a natação, vai para o judô, vai para a escola, vai para o reforço, ou seja, né? Os pais hoje parece que criam seus filhos para brigar com o mundo e não para se juntar a ele. Como é que é você levar uma história que justamente visa a questão moral da ética, né, da ética cristã, do Cristo, em confronto a todos esses desafios de que tem que se dar bem e tem que fazer sucesso? Então, veja só, o primeiro livro, Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha, ela vem falar exatamente do trabalhar em grupo, mostrando que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a competitividade já leva a pessoa a pensar em vencer a todos. Aquele que chega ao topo, normalmente fica só. Então, essa solidão tem que ser mostrada para os pais. Eles têm que sentir na própria pele, e estão sentindo, porque nós, adultos, fomos para a casa espírita por quê? Pela dor. Então, outros estão chegando pela dor. E hoje nós percebemos que os que mais chegam são exatamente os das classes mais privilegiadas economicamente. Então, eles vão começar, ao sentir na própria pele, eles vão começar a alterar os valores, porque nós estamos no século em que o valor da intuição já está tendo uma outra visão, por exemplo, dentro das empresas. A criatividade é mais valorizada do que a técnica da pessoa. Se a pessoa tem a técnica, mas ela não é criativa, ela vai ficar limitada. Então, exatamente, o Estelinha vem mostrar esse lado emocional, de forma a conduzir a criança a um equilíbrio de entender, compreender, aprender a lidar com as diferenças, vencendo de uma forma ampla e imortal, levando esses valores com ela espírito. E é interessante que é um palestrante de sucesso,
no meio da administração, que ele é um antropólogo, né? Olha que coisa interessante. Justamente porque a realização está no partilhar das pessoas. Eu não venço sozinho, eu só venço em grupo, né, Marlene? Com certeza. Eulália, você falou um pouco da importância de, no momento em que há a evangelização infantil, haver também uma escola de pais. E você acha que isso facilita nessa convivência, facilita as discrepâncias que existem? Qual é o resultado que você obteve com a implantação desse projeto, que eu achei fantástico, e as casas espíritas realmente deveriam abraçar essa ideia, que achei extraordinária, a escola de paz paralelo à evangelização das crianças? Olha, elas são recebidas primeiro todos juntos, pais e filhos. Aí há uma mãe que toca violão, uma das orientadoras toca teclado, está chegando uma outra pessoa que também toca violão ou teclado. Então, todos, pais e filhos, cantam algumas músicas, se confraternizam. Aí depois as crianças vão cada uma para o seu grupo, que é por faixa etária, e os pais ficam em aula com esse casal. E eles vão abordar não somente a mesma temática que está sendo abordada nas aulas, tá? Mas também eles ficam à vontade para tirar dúvidas que eles estão enfrentando exatamente com o aprendizado que os filhos estão levando para casa. E tem sido tão produtivo que já não é mais escola de pais, é escola de pais, de tios, de primos. Agora a escola está cheia, graças a Deus. E a alegria das crianças de dizer, puxa, meu pai não me largou aqui porque era o tempinho dele ir ao shopping. Meu pai me trouxe à casa espírita porque ele sabe que é bom, tão bom que ele também está aí. Maravilha, parabéns por essa realização, porque ela de fato está construindo uma interação entre o pai e a criança. As casas espíritas devem buscar nesse exemplo, eu já estou pensando nisso. Então, Sávio e Selene foram os implantadores dessa ideia dentro da casa. Foram companheiros que vieram de Itanhaém e que são, assim, joias muito preciosas. Beleza. Eulália, como todo jovem, criança, adolescente, gosta de descobrir coisas novas, não é? E esse período em que o nosso planeta caminha, entre a transição, a gente vê a tecnologia lá na frente, como que você vê isso em relação ao livro espírita, ao livro infantil? Como que a Estelinha poderia lidar com esse novo mundo aí que se descortina? Então, essa é a temática do segundo livro, O Sonho de Estelinha, que deve estar sendo mostrado para o público. Uma capa que foi elaborada com Você muito tem aí, Carlinhos, carinho. o livro? Foi muito... Vai mostrar daqui a pouquinho. Nós vamos passar na tela para os nossos amigos aí, e aí ele vai ter Eles como vão ver, então, assim, contar. Porque o que acontece? É para uma faixa etária já pré-adolescente, onde essas ânsias de descobertas, sem o respaldo moral, muitas vezes conduz as crianças por caminhos errados. Então, ali tem a passagem de um cometa, que faz a Estelinha acreditar que seja a saída para essas novas descobertas, porque ela se sente limitada por família, por amigos, por professores, acha que é uma vida muito regrada demais, que não permite essa abrangência de conhecer. E através do cometa, ela descobre que ele também tem uma rota que precisa ser seguida e que ela tem valores que ele ainda não atingiu, como amigos, família, convivência. Ele não consegue parar. E ela descobre, então, que estava perdendo uma belíssima oportunidade. Sorte que... Leiam o livro para saber, porque ele é o sonho de Estelinha, então o desfecho vai estar no final, e é um desfecho muito interessante, porque faz o chamamento das crianças para o perigo do vício, que pode ser um caminho sem retorno. Bem, Eulália, nós já estamos quase chegando ao fim do nosso programa, que está uma maravilha. Eu gostaria que você deixasse aí para o nosso público, né, esse incentivo à leitura, à compreensão da moral obtida em tudo isso. Fala para eles aí. Então, nós
olhamos nos olhos de cada pai, de cada mãe para dizer, aí dentro do seu lar você tem uma Estelinha, porque ela nada mais é do que uma estrela que Deus desprendeu do infinito para brilhar dentro do seu lar. Não a ofusque com os seus hábitos ainda não arraigados a Jesus, ao bem, ao amor, mas permita que essa luz seja o princípio de um sol de esperança, um sol de amor, um sol maior, que é o Cristo, habitando no próprio lar de vocês. E sejam felizes. Pois é, nós estamos encerrando aqui esse programa que vai estar sempre com vocês, levando em debate, né, muitos assuntos interessantes, não só ligado à doutrina espírita, mas toda a parte do conhecimento humano, que o que a doutrina espírita nos pede é porque que nós evoluamos, que cada um dê de melhor nessa oportunidade maravilhosa desse projeto reencarnatório. Marlene, obrigado. Soraya, Eulália, Obrigada legal de estar aqui com vocês. E lembrando sempre, você é muito importante na condução desse programa, né? Você está vendo aqui embaixo como é que você entra em contato conosco. Vai valer a pena, a gente estar sempre junto e batendo um papo muito legal. Esperamos vocês na próxima.